Bom dia. Mais forte. Bom dia. Isso, como é bom estar na casa do Senhor. O Salmo 119, no versículo 129, diz: os teus mandamentos são maravilhosos, e por isso os cumpro de todo o coração. Como é bom quando a gente consegue absorver as etapas do ensinamento bíblico. A gente começa ouvindo a palavra, depois nós passamos a ler a palavra, depois nós passamos a estudar a palavra, depois nós passamos a trazer a palavra para os dias de hoje, e aí finalmente a gente passa a viver a palavra. E hoje é o dia que foi reservado para você estar aqui, na casa do Senhor, e ouvir um pouco mais desta palavra, e continuar o culto a Deus, que começou no dia em que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Todos os dias cultuamos a Deus. E agora nós vamos continuar esse culto através dos nossos cânticos, das nossas ofertas e também do ouvir a palavra que transforma a vida. Vamos nos colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar pedindo que a presença de Deus já esteja aqui conosco. Pai Santo querido, te damos graças, Senhor, porque a tua presença, Senhor, já pode ser sentida neste lugar. Pai, que tudo que venhamos a fazer aqui nesta manhã seja para a honra e glória do teu nome. Por isso, Pai, prepara o teu povo, prepara o coração e a mente do teu povo para poder receber a tua palavra, Pai, e que essa palavra seja transformadora. Recebe, Senhor, as nossas adorações, os nossos louvores, as nossas ofertas, e que o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar nos caminhando sempre na retidão do teu caminho. Por tudo, ó Pai, te damos graça pelo que fizestes, pelo que já começastes a fazer agora neste lugar e pelo que ainda irás fazer, no nome santo e querido de Jesus. Dê bom dia à pessoa que está do seu lado e fala: somente o Senhor é Deus. Vamos adorar a Deus com as nossas vozes, com alegria, cantemos. Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia. Vamos todos louvar o nome do Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, porque Ele vivo está. Aleluia. Vamos lá? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu
porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela certeza que nós temos da eternidade contigo, Senhor. Obrigada pela certeza que nós temos de que Tu és o Senhor de todas as coisas, que Tu és o nosso Deus, o eternal, o maravilhoso, o grandioso, Senhor, das nossas vidas. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e vivo está. Obrigada, Senhor. Eternal, Filho és de Deus, Tua graça me tocou, Teu amor inundou meu ser, só a Ti eu dou. Oceanos vão dedicar o som da canção de glória a Ti, Senhor, que se encha o céu e também meu ser da canção de glória a Ti, Senhor. Teu favor hoje flui em mim, o meu ser clama por Ti, Senhor. Tua luz
sei se você percebeu, mas a gente falou nessa canção: minha voz eu também vou erguer, e a ti cantarei meu clamor, e seja este cantar o som do meu viver. Que bom é quando a nossa vida tem o som de canção de glória ao Senhor, não é? Que bom quando o som da nossa vida é som de louvor e exaltação, é som de gratidão. Que todos nós possamos viver realmente com esse som e fazendo com que as pessoas escutem esse som com o nosso caminhar, com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso olhar. Amém? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados
pode sentar. Dia de festa, de celebração, dia que celebramos a ceia do Senhor. A ceia é um momento de alegria. Nós nos lembramos o que Jesus fez na cruz por nós, a sua obra, a morte, o sofrimento, mas a ressurreição dele também, que nos garante vida e vida eterna. Nós nos lembramos disso nesse momento. Nós também celebramos a unidade no corpo de Cristo. Somos um. Nós vamos comer o pão juntos e vamos beber o cálice juntos, simbolizando que nós somos um em Cristo. O mesmo Espírito habita em mim e habita em você. E também aponta para o futuro, quando Jesus disse que um dia nós vamos celebrar com Ele a ceia juntos, depois que Ele voltar. A ceia, então, tem esses 3 momentos. Me lembro o passado, Jesus deu a vida por mim e foi vitorioso sobre a morte. Me lembro o presente, eu sou um com você, nós somos um em Cristo. E aponta para o futuro, quando nós vamos estar juntos, salvos em Cristo, celebrando com o Senhor um dia a ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar os pastores da igreja para virem à frente, para ajudar na distribuição dos elementos, na organização, e também o Luizinho e a Letícia para ajudarem na distribuição da ceia, o Arnu e a Kátia, o Roosevelt e a Neide, o Pedrinho e a Nicole, a Terezinha, o Edson e a Conceição, a Leila, o Neemias e a Gláucia, Silvio Baldner e Marcele, o Niltinho e Deise, e o pastor Marcos e a Mara, também para ajudarem na distribuição da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Eu queria que você agora pudesse, nesse momento de ceia, estar colocando a sua vida diante de Deus. O momento de ceia é momento que você e eu vamos estar diante do Senhor, de repente renovando a nossa aliança com Ele, lembrando que precisamos perdoar a quem nos ofendeu, pedir perdão a quem ofendemos, acertar com o Senhor, confessar nosso pecado ao Senhor. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor, faça um autoexame, peça que Ele esteja com o sangue dEle, purificando de todo o pecado, de toda injustiça. Coloque a sua vida diante dEle, nesse momento. Querido Pai, queremos mais uma vez, durante a jornada terrena que estou vivendo e todos nós, agradecer pela maior dádiva que Tu fizeste em nosso favor. Não apenas a criação, não apenas nos fizeste com esse sopro eterno, mas porque Tu nos amaste, mandaste o Teu único Filho. E agora agradecemos pelo corpo dele que foi pregado no Calvário, que representa, que simbolizado através do pão que vamos receber nesta hora. Muito obrigado, Pai, por essa dádiva e por esse presente. Nos ajudes para que possamos continuar, enquanto aqui vivermos,
anunciar aos outros o privilégio de sermos teus filhos. Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, o teu sangue invadiu o nosso sangue. E por isso nós podemos ficar na tua presença e não sermos consumidos. Pai, nós não entendemos o teu amor, mas nós podemos sentir a beleza, o carinho de quanto tu nos amas. Ao tomar esse cálice, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado e irá nos purificar até o dia quando seremos contigo na eternidade com o teu Pai e nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os elementos vão ser distribuídos, você aguarde até que nós tomemos juntos o pão e o cálice. Enquanto isso, vamos estar louvando o Senhor. A próxima música. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador,
pedir para a igreja se colocar de pé. Se você tem algo para entregar para o Senhor, uma preocupação, esse momento também é um momento de intercessão. Nós vamos orar juntos agora. Talvez algo na sua família que tem tirado a sua paz, sua tranquilidade, uma questão na área profissional, financeira, saúde, um relacionamento que precisa de reconciliação. Coloque agora diante do Senhor, nesse momento de ceia, antes de comermos o pão e bebermos o cálice. Coloque diante do Senhor, nós vamos orar juntos, mas eleva o teu coração a Ele, entregando a Ele, deixando nas mãos de Deus, realmente lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida. Faça desse momento um momento de entrega também daquilo que tem te preocupado, para que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, possa encher teu coração. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida, porque tua presença é real entre nós, Jesus, porque o teu Espírito, Pai, está entre nós e habita em nós. E nesse momento nós queremos te agradecer, primeiramente, pelo teu grande amor demonstrado na cruz, que nos deu vida, vida que dura para sempre, vida que é plena de significado, desde aqui e eternamente. Tu conheces também o coração de cada um que está aqui e tem colocado diante do Senhor a sua ansiedade. Ó Senhor, Tu que és um Deus de milagres, Tu possas estar efetuando um milagre, primeiro no coração de cada um, depois nas circunstâncias que cercam essa pessoa. Senhor, haja de uma forma poderosa, Pai. Cada pedido foi entregue ao Senhor. Então deixamos nas Tuas mãos. Te agradecemos, Pai, pelo Teu corpo, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz por nós e que nos dá acesso a Ti para pedirmos essas coisas. Você pode repetir comigo? Senhor, te agradeço pelo pão, que simboliza o Teu corpo que foi quebrado na cruz por mim. Amém. Vamos comer juntos o pão. Você pode também repetir comigo, Senhor, esse cálice simboliza o Teu sangue derramado, sangue precioso, que lava de todo o pecado, de toda a maldade. Que o Senhor possa fazer esse sangue que foi derramado lá há tanto tempo atrás ser uma realidade na minha vida hoje. Em nome de Jesus, amém. Você pode trocar o cálice com alguém que está do seu lado, falar que Deus possa te dar purificação de vida. Quer trocar comigo? Amém, Deus te abençoe. Vamos tomar juntos o cálice. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. E com certeza o Senhor vai continuar nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um abraço a quem está do seu lado. Pode falar, se Deus deu a vida, Ele não vai negar mais nada para você, meu querido. Deus te abençoe. Vamos lá. Graça e paz da parte do Senhor seja derramada em abundância sobre a sua vida. Queria convidar aqui o Serginho, Laís e Daniel, vem cá. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos orar a Deus agradecendo aquilo que Ele tem feito na vida do Sérgio, da Laís e do Daniel. Aprove ao Senhor levar a Sônia Lia. O céu estava meio confuso,
os anjos estavam perturbados, precisando de uma boa psicóloga, e o Senhor a requisitou, e lá ela está. Ela foi consagrada desde o ventre, e ela voltou para o lugar de onde veio. Agora ela está em casa. E quero dizer a você, Serginho, Laís e Daniel, que vocês não estão sozinhos. Está aqui uma igreja que ama vocês, que tem orado por vocês, se preocupado com vocês. Eu sou basicamente repórter o tempo todo, né? Que as pessoas perguntam como vocês estão, e só vocês sabem tudo aquilo que estão passando. Mas que Deus possa continuar fortalecendo o coração de vocês, porque só Ele pode suprir essa ausência, encher o nosso coração de paz. Quero convidar você a estender a sua mão para cá e pedir a você que esteja orando pela vida deles, sustentando-os em oração, para que todo esse sofrimento dessa separação momentânea, que é isso, essa é a certeza que nós temos, possa a paz que excede todo entendimento preencher a totalidade do coração deles. Senhor, nós estamos aqui como igreja, Corpo Vivo de Cristo, para te agradecer pela vida do Sérgio, da Laís e do Daniel, pedindo a Deus que tu possa estar e continuar abençoando a vida deles, protegendo-os e livrando de todo mal e todo perigo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de conviver com a Sônia o período em que aqui ela esteve conosco. Obrigado pelo legado que ela deixa na nossa vida e na vida de tantas pessoas. E nós pedimos, Senhor, que tu venhas com a paz que excede todo entendimento, a preencher o vazio que fica. Porque só tu podes, ó Deus, ir além das nossas forças. Fortalece a vida do Sérgio, fortalece a vida do Daniel, fortaleça a vida da Laís, porque são teus filhos, Senhor. Nós, como igreja, clamamos pela tua bênção, a tua proteção, a tua unção, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. E a única certeza que nós temos é de que um dia nós aqui não estaremos. E carecemos de estarmos completamente alinhados e ajustados com o nosso Deus, para que estejamos absolutamente preparados, sem nenhum tipo de preocupação ou pendência, que possa gerar em nós o medo, a preocupação da morte. Quero convidar você, a igreja tem os seus desafios, nós estamos aqui mexendo em algumas coisas. Eu faço parte do Conselho Fiscal do Shopping. Nós tivemos uma reunião aqui, houve uma mudança do síndico, conseguimos uma economia brutal para o condomínio. A segurança era 52 mil, caiu para 29, a limpeza era 15, caiu para 11. E o compromisso de fazer melhorias aqui no ambiente onde a igreja está, fazer o fechamento ali na escada, colocar o corrimão para uma segurança maior, colocar o granito do outro lado da escada, e tudo isso tem sido conversado com o novo síndico, que tem tido esse olhar. Também tinha sido arbitrado uma cobrança de 20 mil reais de um condomínio para a igreja, que o síndico antigo começou e gerou uma cobrança aleatoriamente, sem nenhum motivo específico. Eram 20 e poucos mil reais que a igreja devia de condomínio, e nessas reuniões que nós tivemos, também esses 20 mil reais, eu falei que a igreja não ia pagar, porque não tinha recebido o boleto, não ia aceitar essa opção, e aí que a igreja se prontifica a pagar o condomínio. Sim, nós estamos aqui, mas tem que ter um início, e não uma coisa arbitrária. Então a nossa dívida de 20 mil reais foi retirada, né? E aí então, eu falei que como igreja eu vou fazer uma carta dizendo que nós espontaneamente nos propomos a pagar o condomínio, ajudar o condomínio, e a partir de então cobrar também dos nossos vizinhos aqui o devido condomínio. Então tudo isso gera muito desgaste, né? Eu tive reunião na terça, na quinta, do Conselho Fiscal, o estacionamento já mudou. Sexta-feira fui procurado por 3 funcionários de estacionamento. Conto com a compreensão de todos. Nós pedimos que o estacionamento fosse cobrado no início, porque no culto da noite, da manhã e quarta-feira, a fila às vezes ficava na rampa de carro circulando. Então falamos com o proprietário do estacionamento e ele prontamente se readequou para poder cobrar no início os 5 reais, e quando você sai a cancela está aberta, então não vai mais haver trânsito na saída. Então conto com a sua compreensão, é mais uma mudança, mas
foi em benefício da igreja. A gente conta com os seus desafios. Eu olho para essa coluna aqui, eu tenho uma raiva lascada dessa. Essa aqui ninguém tira ela, porque ela é minha amiga. Sem ela aqui eu não prego, né? Eu bato papo com ela, converso, ela é minha amigona, né? Mas essa aqui atrapalha um pouco. A gente pensa em tirar essa coluna, a gente já pediu ao Ricardo para dar uma olhada como é que a gente faz para poder fazer isso. E a gente quer fazer investimentos também, melhorar a iluminação do palco, e tudo a gente conta com a fidelidade de cada um de vocês, né? A gente conta com a sua colaboração, a entrega do seu dízimo, a entrega da sua oferta. Enquanto nós estivermos cantando, você vai poder fazer isso, entregar o seu dízimo e entregar a sua oferta. O envelope azul é o seu dízimo, amarelo é a sua oferta. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e adore ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, com as suas premissas. Minha vida é um presente teu para mim. Eu só posso agradecer. Minha casa, minha família, tuas bênçãos sobre mim. Eu só tenho a agradecer por tudo que tens feito em mim, as transformações, as libertações. Estou sendo moldado por ti a cada dia. Tu me mostras quem eu sou. Sou filho de Deus, amado do Senhor. Nada poderá nos separar. Não posso viver longe do teu amor. Dependo de ti, sou nada sem ti. Obrigada, Senhor, porque tudo nós somos contigo, Senhor. Obrigada pelo teu sustento, obrigada pela tua mão forte, poderosa, Senhor, que vai à frente de todas as nossas batalhas. Muito obrigada, Senhor, pela provisão na tua casa, pela provisão na vida de todas as famílias que estão aqui, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Continua tendo misericórdia e agindo com fidelidade, Senhor, com o teu povo. Em nome de Jesus, que o teu povo também haja com fidelidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus por isso. A gente vê uma grande incoerência, uma distância muito grande entre a teoria e a prática. São coisas que vão na contramão. A gente vê, o Brasil viveu um momento que acho que foi uma fagulha do gigante vem para fora. A gente tinha uma expectativa de mudança, ia mexer com as coisas todas, ia dar uma mexida com as estruturas. E aí nós vimos uma situação que, no meu ponto de vista como leigo, foi uma pegadinha do Supremo Tribunal Federal para mostrar a incoerência que impera no nosso legislativo, aonde um deputado fora condenado pelo Supremo, fora condenado pelas vias legais, e aí esse pessoal do gigante vem para a rua, coisa vem para fora e tal, esse cara condenado, bandido, criminoso, prova, ou seja, não é falácia, de repente ele é absolvido, ele vai continuar com o seu mandato, continuar recebendo seu dinheiro, continuar recebendo suas regalias, moradia, benefícios, motorista, alimentação, tudo isso por causa do conluio que existe entre essas pessoas. Que o nome dessas pessoas sejam divulgados e que do céu venha um fogo e incinere esse tipo de gente, né? E que você seja parte desse incinerador e não votar em gente dessa estirpe, né? Eu acho que o Brasil acordar e estar atento nesses pilantras que a gente vota. E aí, então, a gente vê uma incoerência, porque enquanto os movimentos estavam acontecendo, o Congresso Nacional virou um convento de freira.
né? Onde tudo era votado rapidamente, as coisas, PEC 37 caiu, as coisas foram, mas passou-se aí, nem 30 dias, já voltou tudo à normalidade, né? Então é muito interessante essa incongruência que existe entre a teoria e a prática, né? A gente está vivenciando isso. E também não adianta, tem pessoas que são o conhecimento que anda. As pessoas conhecem tudo, intelectuais, pessoas que conhecem absolutamente tudo, mas não conseguem colocar em prática a totalidade do seu conhecimento. Por isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã, que saber e praticar são coisas bem diferentes. Eu tenho certeza absoluta que você sabe o que deve ser feito, mas nem sempre você consegue realizar. Quando a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos amar a quem nos faz o mal. Então, de repente, um cara passa de manhã cedo, sem trabalho, o cara passa e lhe dá uma fechada. Mas lhe dá uma fechada, ok? Aquela de você, se você não tira o carro, ele bate em você. Uma fechada. E aí você vai, emparelha o carro com ele no sinal, abre o vidro e fala para ele assim: a paz do Senhor, querida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele possa tomar conta de você. Que Ele possa cuidar. Isso é a teoria. Isso é a teoria. Isso é o que deveria ser feito. E você sabe que deveria ser feito. A teoria. Mas a prática não funciona desse jeito. A prática, você abre o vidro. E só o diabo sabe o que você fala, né? Porque Deus não compactua com o que você vai falar quando abre a janela. Então, só o diabo sabe o que você vai externar. Existem essas coisas que tomam conta da nossa vida. E nós somos muito bons na teoria, mas nós somos extremamente ineficazes e limitados na prática. Jesus sabia muito bem disso. Quando ele no Sermão do Monte vai falar sobre esse aspecto de que do sábio e do tolo, o sábio é que ouve e pratica. O tolo é aquele que ouve, mas não dá a menor bola. Talvez nós estejamos sendo o tipo de crente tolo. Aquele que sabe o que deve ser feito, mas não tem colocado em prática. É interessante porque você sabe que precisa perdoar, mas você não consegue. Você sabe que tem que perdoar aquela pessoa que te fez o mal. Não importa que você seja vítima. Não importa que você esteja certo. O seu papel é perdoar. Você precisa dizer, às vezes, para só uma palavra, para que o seu casamento tome um outro rumo, dizer eu te amo. Você sabe que você precisa dizer eu te amo, mas você não diz. Você sabe que deve servir na igreja, mas não ajuda. O problema do ser humano é a distância estabelecida entre o que sei e o que faço. E essa distância é algo que tem atrapalhado muito. E aí quando a coisa aperta, né, como apertou naquele homem que pulou de parapente no Rio de Janeiro, com o cara aqui na frente, acho que faz tempo que eu não ria tanto com o vídeo. O cara está naquele parapente, foi fazer um voo turístico e de repente o parapente sobe, ele pega um troço de vento lá, o pastor Gladys, que foi paraquedista, disse que isso às vezes é normal, e aí o cara subiu e não conseguia enxergar nada. E aí ele, que era um instrutor, professor, confiou na habilidade dele? Não. Ele começa a falar assim: ah, meu Deus, me ajuda, pai, mostra alguma coisa, pai. Deixa eu ver alguma coisa. E aí fala pro cara: fica tranquilo, amigo, tá tudo bem. O cara não enxergava um palmo. E aí ele fala assim: você sabe nadar? Você sabe nadar? Né? E o cara, e a cara do indivíduo que estava na frente, desfalecido, né? Ele chegava a estar com a cabeça torta assim, né? Porque se desse com a cara numa muralha, numa rocha, dele era a primeira, né? Porque o outro estava atrás. E aí o cara: você sabe nadar? E foram, sei lá, 13 minutos, pelo menos, tem vídeo de 13 minutos, né? Aqui, 4 minutos na nuvem. E aí, os 4 minutos deve ter sido uma eternidade, né? Imagina você, 4 minutos sem enxergar um palmo diante do nariz, a não sei quantos mil metros de altura. E aí ele está ali naquele negócio, e quando a coisa aperta, o cara fala assim: não tem mais jeito, nós vamos morrer. O que ele fala? Vamos rezar? Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Não tinha mal o que fazer, né? E muitas vezes nós somos assim. Quer dizer, a teoria dizia que ele não podia sair para voar naquele momento. Não podia. Ou se voasse a orientação lá da associação dos não sei o que lá, dos doidos que pulam, era tão somente pula e vai para baixo. Não tenta fazer graça.
né? Mas o excesso de confiança, a autoconfiança, que é o problema que cerca a nossa vida. A gente acha que pode estar frente a frente com a tentação, porque nada vai acontecer com a minha vida, mas não é assim que a vida funciona. Você pode ter um conhecimento profundo das Escrituras, mas você talvez não consiga ser testemunha de Cristo na sociedade. Então, conhecer e praticar é uma distância muito grande. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 6. Traga sempre a sua Bíblia, cultive o hábito de trazer a sua Bíblia. Eu projeto ali por consideração ao visitante, viu? Não é para você, crente velho, sem vergonha, que não traz Bíblia, tá? Então você tem hoje smartphone, você tem iPad, velho, toma vergonha na cara, entendeu? Porque eu vou parar de botar o negócio lá. Que bota porque teve uma criança que vinha, sei lá, com o pai, e falou: você não vai levar a Bíblia? Não, pai, não, o Pedrão projeta o versículo lá. Olha só que absurdo, né? Mas eu faço isso em respeito às pessoas que nos visitam, que não têm Bíblia, que não conhecem, que não sabem, né? E não para você, crente velho, sem vergonha. O livro de Colossenses, né? E eu gosto de poder facilitar o nosso entendimento. O livro de Colossenses faz parte dos escritos da prisão. Paulo teve alguns momentos que ele ficou preso em Éfeso, ficou preso também em Roma, e ele escreve então essa carta a essa igreja na cidade de Colossos, quando ele estava preso em Roma. Ele então, preso em Roma, escreve essa carta. Paulo, em suas 3 viagens missionárias registradas nas Escrituras, ele nunca passou pela cidade de Colossos, ele nunca foi lá, ele nem sabia como era o perfil daquelas pessoas, o que eles faziam ou deixavam de fazer. Mas um companheiro, que ele chama um co-prisioneiro, é esse título que ele dá a Epáfras, que era natural da cidade de Colossos, levou a igreja até ele, trouxe até ele as informações sobre o estado daquela igreja. Aquela igreja estava sendo invadida por uma série de heresias, estava sendo invadida pelo gnosticismo. A forma de chegar a Deus é através do conhecimento, é através do saber, isso é através de uma influência muito forte helênica, né, dos gregos. O culto aos anjos também era algo muito forte naquela igreja, naquela localidade. O esoterismo e também o judaísmo, que é quando os judeus se convertem e aceitam a Cristo, mas querem manter os ritos. E aí existiu essa confusão. Esses problemas nessa igreja transformou o livro de Colossenses numa das cartas mais cristológicas escritas pelo apóstolo Paulo. Nenhuma carta defende tanto a soberania de Cristo como essa carta de Colossenses. Por isso esses alertas são tão atuais para nós. E aí Paulo está se dirigindo a uma igreja. E ele fala e dá a fórmula de como nós podemos conciliar a sabedoria, o conhecimento com a prática. Portanto, diz o texto, já que vocês, ninguém foi obrigado, Paulo, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele e estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Vamos orar? Senhor, que Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações a Tua palavra de forma especial. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos tão somente teóricos na nossa vida contigo, mas sim praticantes. Ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Queria compartilhar com vocês o que a gente pode aprender, tirar desse texto, para colocar na nossa vida. Em primeiro lugar, anote isso aí na sua Bíblia, você que trouxe no canto, anota na sua testa, no pulso da sua mão, se você não trouxe Bíblia. Praticar é ser cheio da presença de Deus, é ser cheio da presença de Jesus. E aí Paulo vai utilizar algumas metáforas. Ele vai dizer, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Então esse aspecto de estar unido com o Senhor nos faz lembrar que a igreja precisa ter uma disciplina militar.
E quem é militar sabe que a coisa é falada e a pessoa precisa seguir aquela ordem, aquela determinação. Ela precisa ser cheia da presença do seu dono, que é Jesus Cristo. Mas o que vai nos distanciar da prática? Paulo nos alerta que não basta aceitar Jesus. É preciso estar unido com Ele, é preciso caminhar com Ele, é preciso estar com Ele em todos os momentos da minha vida. Não existe momento em que eu possa desconectar a minha vida do Senhor Jesus. E Paulo sabia de uma coisa. Paulo conhecia a inconstância do povo de Deus. A inconstância do povo de Deus. Você conhece alguém inconstante? O cara, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. O cara vem à igreja, vem todos os cultos, não falta um culto. O cara vai no céu, daqui a pouco o cara some, amigo. O cara some. Como é que pode? Que relacionamento é esse com Cristo? Que vida é essa? Como é que pode ser desse jeito? E Paulo sabia disso e ele escreve a carta aos que são da Galácia, a carta dele a Gálatas, né? E ele fica chocado como tão rapidamente, é o que ele diz em Gálatas 1, como tão rapidamente vocês se afastaram do evangelho que eu ensinei a vocês. Que velocidade! Como é que pode aprender uma coisa, se apaixonar por isso e de repente os seus valores serem absolutamente invertidos? Querido, é uma decisão seguir a Jesus, é uma decisão levar Deus a sério. E nós precisamos colocar em prática o evangelho que nós ouvimos, que nós lemos no nosso cotidiano. Precisamos das ações e atitudes que condigam com o nome de Jesus. Posturas e atitudes. Eu passei por situações, aqui mesmo no condomínio, onde teve uma situação de um contrato que foi colocado aqui da Antena Nextel, mas o dinheiro entrava na conta da empresa do síndico, do condomínio. E aí a gente teve uma conversa com ele, e aí na conversa que a gente teve, eu sempre sou muito franco, quem me conhece, e eu falei assim, cara, você sabe que você vai preso. Alguém já falou para você que você vai preso? O que você fez é crime, você usou uma área comum do condomínio para depositar o dinheiro na sua conta. Então alguém já avisou você que você vai ser preso por esse ato, por essa atitude, aquilo que você fez? Eu falei assim, consulte o seu advogado. Aí ele consultou o advogado dele e viu que poderia ser preso e me ligou, porque como eu sou um cara que gente boa, um pastor moderninho, um cara bacana, as pessoas pensam que você ser moderninho, que os seus valores também, né? Ele chega para mim e fala assim, eu encontrei a solução. Aí eu falei com o meu advogado, mas você não tem problema não, a gente arruma. É só assinar um contrato com data retroativa. Eu falei para ele assim, cara, você acha que você está falando com quem? Falei para ele, você acha que está falando com quem, meu amigo? Você acha que eu sou o quê? Que eu sou um cara gente boa, que converso contigo, não sei o quê? Rapaz, você está brincando comigo? Você está pedindo que eu compactue, que eu conlue com uma coisa dessa? Com a vergonha dessa? Quer dizer, mas a gente o tempo todo está colocado nessas coisas. Às vezes eu falo assim, não, eu assino, mas o que eu vou ter de contrapartida? E aí o cara que é crente meia boca fala, não, eu não quero nada para mim, eu quero para a igreja, né? Pilantra. Acha que vai resolver a coisa fazendo algum tipo de coisa para Deus. Nós precisamos das ações e atitudes que condigam com o nome de Jesus. Então a gente não quer nenhum tipo de coisa que seja errada, a gente quer aquilo que seja certo. E se estivermos distantes do Senhor, a gente não vai conseguir dar um testemunho condizente, um testemunho adequado. Eu pergunto, você é cheio da presença de Deus na sua vida? Você tem vivido unido a Ele em todos os momentos de sua vida? Em todos os momentos você tem vivido unido com Ele? No culto da noite, eu vou falar sobre decepcionado com Deus. Ou decepcionando a Deus. Queria convidar você para estar aqui às 19 horas. Talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Mas quando nós estamos unidos com Jesus Cristo, às vezes nós não conseguimos entender a forma dele agir, a forma que ele faz as coisas, mas vai nos ajudar a conseguir caminhar na nossa vida. Você tem conseguido praticar o Evangelho? Você tem sido cheio da presença do Senhor Jesus? Você tem obedecido à voz de Deus quando diz enchei-vos do Espírito Santo, né? Buscai ao Senhor de forma intensa. Segundo lugar, segundo cuidado, o segundo alerta que nós encontramos nesse texto é que nós devemos sair da infantilidade espiritual.
sair dessa infantilidade espiritual, sabe? Aquelas coisas sempre nós estamos mal acostumados, a gente às vezes nós somos mimados, a gente quer receber, a gente quer que tudo venha de mão beijada, a gente quer que as coisas aconteçam tão somente por osmose na nossa vida, mas está na hora de crescer, está na hora de mudar o nosso status. Você frequenta igreja há 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e se você olhar para você, a sua vida é a mesma. As coisas não mudam. Você não tem uma experiência sua pessoal com Cristo. Você não tem o seu momento com o Senhor. Você não dá oportunidade a Ele para isso. E aí Paulo vai dizer em Colossenses 2,7, agora sim, usando metáforas, ele vai dizer, estejam enraizados nele. Criem raízes com o Senhor. Estejam seguros nele. E ele diz não somente raiz, mas ele vai dizer também construam a sua vida sobre ele. E aí a consequência, e se tornem mais fortes na fé. Paulo fala 3 coisas. Estejam enraizados, construam a sua vida e tornem-se mais fortes. Ou seja, as coisas não acontecem por osmose, como foi, ele diz assim, como foi ensinado a vocês. Foi ensinado que você deve criar raiz, foi ensinado que você deve construir, foi ensinado que você deve se tornar mais forte na fé. O tempo passa e a nossa forma de se relacionar com Deus continua sendo a mesma. Sabe qual é a forma da gente se relacionar com Deus? É vir aos cultos esporadicamente. Assistir ao culto, entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, e quando entregam, né? Porque o que acontece? Existe a cultura brasileira, e eu fiz essa viagem agora, a trabalho nos Estados Unidos, fui ao congresso, visitei 2 igrejas e vi as coisas acontecendo lá. Igreja com 30 mil membros, com 26 mil membros, com 5 mil voluntários. 5 mil. Fui no berçário, tinha cara andando com um carrinho com 4 bebês, tudo chorando. Criança de 1 ano, querendo a mãe, então primeiro eles tentam amansar, acalmar a criança. Se não der certo, eles têm uma notinha que aparece lá, eles dão um número para o pai, diz lá, né, número A121. Então você sabe que é o seu filho, você sai e vai lá buscar a criança. 5 mil voluntários. E eu falei assim, cara, mas qual é a diferença que tem no Brasil para esse povo que tem aqui? É que nos Estados Unidos o cara nasce batista, ele nasce protestante. Lá por causa da colonização dos ingleses. Então esse cara nasce evangélico, depois ele se desvia, se afasta dos caminhos do Senhor. Então tenta reacender a chama, resgatar esse cara. Já no Brasil, diferente. Então, quem aqui se converteu do catolicismo pro evangélico? Aí, levanta a mão. Olha, ó, milhares de pessoas se converteram do catolicismo. Então, o que acontece? Você que se converteu do catolicismo, como é que funcionava o esquema? Funcionava assim, e até 70 a missa era em latim. O padre pregava de costas. Então, você ia à missa para não entender nada. Você não tinha Bíblia. Você não precisava dar oferta. Você não dava dízimo, porque o padre não pedia, a igreja não precisava. Ela era sustentada pelo governo, por outras coisas mais. Então não precisava de oferta, não precisava de nada. Você não tinha como trabalhar na igreja, servir na igreja, ajudar com crianças, não tinha isso. Então você ia para a missa e ia embora. Você não trabalhava na igreja. Você não precisava da oferta para a igreja, você não precisava de nada. Sabe qual é a diferença? Mudou, do cara virou católico, virou evangélico, continuou fazendo a mesma coisa. O cara vem à missa, o cara não dá dízimo, o cara não trabalha, porque não foi ensinado e não lê a Bíblia. Porque também não tinha a Bíblia. Você consegue entender o jugo que a gente carrega? Então a gente às vezes não sabe. Então por isso que na igreja brasileira, quando o cara se converte, aí dizem que primeiro a pessoa entrega a vida a Jesus, depois o bolso, demora não sei quantos anos para o cara começar a ser dizimista, né? 5 anos, 4 anos, 6 anos, o bolso, porque se você botar a mão tem escorpião no bolso, né? A pessoa não dá por quê? Porque não foi acostumada. Então não cria esse hábito, acho que a igreja não precisa, que Deus deposita diretamente dinheiro na conta da igreja, pinga, puf, Deus pingou, gente, Deus mandou, depositou, tem aqui um doque do céu, né? E aí as coisas vão acontecer. Então isso faz parte da nossa cultura, da cultura do brasileiro, e o nome disso é infantilidade espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Você pode abrir mão de qualquer coisa, mas você não pode abrir mão da palavra de Deus, Bíblia.
Você pode abrir mão de qualquer coisa, mas você precisa ter o prazer de servir ao Senhor, ajudar o Senhor. Muitas pessoas se surpreenderam, porque eu falei no domingo, né, o Itamar brincou comigo na chegada, que eu falei, rapaz, é meu sonho ter gente da igreja lá na ponta, o cara entrar no estacionamento, a pessoa apertando o botão e pegando o negócio. E quando ele chegou com o carro dele, tinha a pessoa lá apertando o botão, olha, tudo bem, não sei o que, só que era o funcionário de estacionamento, não era ninguém da igreja, né? Só faltou passar um treinamento para a mulher, falar assim, a paz do Senhor, seja bem-vindo, que Deus abençoe, seja bem-vindo à igreja, né? Eu vou ver se eu pago um almoço para a moça para ela falar isso já, para impressionar as pessoas, né? Mas seria legal a gente ter pessoas lá, pessoas no estacionamento, chega um visitante aqui e não sabe da igreja. Ele fica rodando ali em cima para ver onde é que é, porque não tem ninguém da igreja para dizer aonde é a igreja. E a gente quer ficar sentado, a gente quer que o pastor pregue uma mensagem que eu goste, que o louvor que eu goste, e a gente só quer receber, é o crente esponja, entendeu? A gente só está ali no sentido de absorver e receber as coisas. E aí Paulo vai dizer que nós devemos estar enraizados em Cristo. Ou seja, porque quando nós estivermos enraizados em Cristo, quando vierem as falsas doutrinas, as pessoas persuasivas para tentar dizer, não, isso é besteira, ou os problemas e circunstâncias da vida, você vai estar enraizado. Ninguém vai conseguir arrancar isso de você. Amém? Não vai arrancar, amigo, porque você criou raízes com o Senhor. E quando ele fala sobre a construção, nós devemos ter uma construção na rocha edificada em Jesus Cristo. Essa é a fórmula para sobreviver aos tempos ruins. E nos ajudará a tornarmos-nos cada vez mais fortes. Nós precisamos mudar o nosso status espiritual. Sabe, a gente precisa crescer, a gente precisa buscar mais o Senhor. Paulo ensina isso, 1 Coríntios 3, verso 1 a 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Paulo está falando isso para uma igreja, tá, gente? É uma carta endereçada a uma igreja. É como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. 1 Coríntios 3, Hebreus 5:11. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida. Para eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Sabe, muitas vezes nós continuamos na esfera da infantilidade. Pergunto a vocês, aliás, afirmo, mas por comodidade é melhor errar e dizer assim, não sabia, do que errar de forma consciente. Não sabia que não podia fazer isso. Eu não tinha a menor noção que isso era errado. O crescimento e a busca pela maturidade é algo que precisa ser constante na nossa vida, querido. Eu sou pastor, estudei teologia, criado, nascido no Evangelho, participo de debates na Rádio Melodia. Há 13 anos, o Xedi foi comigo num debate que chama-se Debate Responde. Então o cara chega e faz qualquer pergunta. O cara fala assim, Jeremias 35, verso 17, diz, blá, 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 blá. Pastor Pedrão, o que o senhor acha? E aí você tem que responder, entendeu? Aí o cara fez a pergunta, Pastor Pedrão, queria saber, o fulano de tal está perguntando por que a Bíblia diz em Apocalipse que só 144 mil pessoas vão entrar no céu. E aí você tem que responder, né? Aí o Xerdi foi no debate, quando terminou, né? Ele me chama de bispo, né? Aí eu falei, para com isso, rapaz, que as pessoas vão achar que eu estou me autodenominando bispo, né? Aí ele falou assim, bispo, para mim não dá não. Vir no debate desse não dá não.
Assim, um debate que o cara dá um tema, um assunto, e você falar, tudo bem. Agora o cara chega assim, Isaías 7, verso 4, não sei o que, eu digo, sei lá o que tá, né? Então, obviamente, eu estou ali com o laptop aberto, né, gente? Doutor Google também não sou Deus, né? E estou aqui, Bíblia Online, estou todo equipado, né? O cara fala um negócio, eu vou aqui, e tal. Mas, tipo assim, a gente precisa estar preparado para todas as situações, né? E eu quero dizer a vocês que, independentemente disso, eu preciso buscar mais de Deus. Eu continuo buscando conhecer mais a Deus. E eu não posso dizer a você assim, cara, eu conheço a totalidade de Deus só quando eu estiver na presença dEle. Mas enquanto eu aqui estiver, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer a minha parte, ler a palavra de Deus, estar em comunhão com os irmãos, crescer espiritualmente. É a melhor escolha e decisão pessoal que você pode fazer e ter na sua vida. Em que estágio espiritual você se considera? Em que estágio espiritual você se considera? Você se considera um crente plenamente maduro? Você se considera um crente imaturo? Você se considera um crente caminhando rumo à maturidade? Em que estágio você se encontra? É bom você avaliar e é bom você procurar mudar e crescer. Terceiro e último lugar. A prova da saída da infantilidade e do crescimento espiritual é quando nós conseguimos agradecer a Deus sempre, em qualquer circunstância. E tem aquela música que diz, né? Adorarei, não importam as circunstâncias, né? Então não importa o que aconteça, eu sei que Deus tem o controle de minha vida, eu sei que Deus tem a minha vida em suas mãos, Ele tem tudo aquilo que faço, aquilo que preciso fazer. Paulo vai dizer, e deem graças a Deus, deem graças a Deus. A gente não consegue entender o que Deus fez. O que Deus fez? Não pense vocês que não paira na cabeça, não pairou na cabeça da nossa família. Por que Deus não curou? Parou. A gente é gente. Por que não vê esse negócio, né? Minha mãe às vezes fala assim, mas por que Deus não curou, Sônia? Fica na nossa cabeça aqui. Mas aí é que vai entrar a questão da maturidade e da infantilidade. A maturidade vai levar a eu lutar com Deus. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Mas a maturidade vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É assim. Essa é a diferença da maturidade e da infantilidade espiritual. A infantilidade vai fazer de mim um murmurador. A maturidade vai fazer eu entender que eu não posso ser egoísta. Não posso. Pensar assim, não, a gente quer que a Sônia esteja conosco. Se ela está sofrendo, não tem problema, a gente quer ela aqui. Isso é egoísmo. Então, Deus sabe o que é melhor. E aí, quando estiver na presença dele, como diz em João 7, verso 13, o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Quando a gente chegar lá, ele vai chegar assim, vem cá, Serginho, vem cá. Aqui, ó, vou mostrar para vocês porque que eu levei. Olha só, gente, olha aqui. Olha o que estava para acontecer, olha quanta coisa aqui, tá vendo? Eu quis poupar ela, eu quis poupar vocês, eu fiz isso porque eu amo vocês. Então não cabe a gente querer entender os porquês, mas tão somente confiar. Por isso que Paulo diz, e deem graças a Deus sempre. Sempre. Não é o motivo, às vezes, que eu falo assim, cara, como é que eu vou agradecer isso? Mas quando eu confio em Deus e sei que Ele tem o melhor, talvez não para a minha vida, não foi o melhor para a vida do Sérgio, mas foi o melhor para a vida da Sônia. E se foi o melhor para a vida dela, é o melhor para a gente também. Qual é a nossa alegria? É ver a alegria dela. É ver a felicidade e a certeza de que ela está onde nós todos estaremos um dia. É agradecer a Deus em todo momento, em qualquer circunstância, porque nós também, nesse peso que eu falo, nesse jugo que nós trazemos do catolicismo, porque o Brasil, ele era 100% católico. Então eu falo isso, é só estatística, tá, gente? Não tem nada contra, não, me amarro nesse pessoal aí, tá? Ainda mais com esse papinho, gente boa aí, o Chicão, o cara é legal pra caramba. Então, é só dados estatísticos. Então a pessoa vem para o cristianismo e traz esse jugo, esse ranço, esse hábito, ou mau hábito, que a coisa toda é por mérito. 2 Coríntios 4:8, Paulo vai dizer, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos,
mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Você consegue entender o valor da maturidade espiritual? Que nós somos atacados, ficamos aflitos, mas não somos derrotados, ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados, nós temos inimigos, mas não nos falta amigo, ficamos feridos, mas não somos destruídos. Essa é a importância de sair da infantilidade espiritual, de nos enraizarmos em Cristo, nos edificarmos nele, de sermos fortificados na fé, em sempre termos um coração agradecido, mesmo nas situações mais inusitadas. Senhor, eu não entendo, eu não sei porquê, aconteceu, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Sei porquê, não entendo, não compreendo, não foi o que quis, não foi o que pedi, mas muito obrigado, Senhor. Porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Porque tu és amor. Tu sabes, Senhor, o que precisamos fazer e aquilo que tu precisas fazer, porque tu nos ama. Sabe, ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, quer dizer, enverga, mas não quebra. É chamado na física da resiliência. O troço vai e pá, mas não quebra. É assim a vida de quem é apegado a Deus. Ficamos na dúvida, mas nunca ficamos desesperados. A gente precisa aprender a agradecer em qualquer circunstância. Paulo em Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Não tenho nada, sou feliz. Tenho tudo, sou feliz. Perdi, sou feliz. Ganhei, sou feliz. Aprendi a estar feliz em qualquer situação. Isso é maturidade espiritual. Isso é agradecer a Deus. Paulo diz, sei o que é estar necessitado, sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou quer esteja com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco, o nome do segredo é Jesus Cristo. Esse é o segredo. O segredo é esse. Paulo sabia. Ninguém sofreu tanto quanto esse cara, à exceção do Senhor Jesus. Ele sabia do que ia passar. Ele, quando era profundo conhecedor de navegação também, e quando Paulo ainda estava lá numa cidade, o pessoal prendeu Paulo, o pessoal ia matar Paulo, Paulo estava tremendo, ele fala, dancei, os caras vão me matar. Aparece Jesus Cristo para ele e diz, não tema, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, segundo o pastor Sérgio Furtado falou, há 365 vezes aparece na Bíblia, não é isso, pastor Sérgio? 365 vezes na Bíblia aparece ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Aí aparece Jesus e fala para Paulo, ser forte e corajoso. Paulo, não tema, ninguém vai botar a mão em você, você não vai morrer aqui, porque eu preciso que você vá para Roma. Paulo entra na embarcação, a mesma experiência do cara que subiu no parapente. Ele falou, cara, esse troço vai quebrar, o mar não está para peixe, o barco vai naufragar. Mas ele tinha uma promessa, ser forte e corajoso. Quando o pessoal achou que o barco ia a pique, ele disse, gente, fica tranquilo, aconteça o que acontecer, nós não vamos morrer. E aí o barco quebrou, foi de encontro às rochas, todo mundo sobreviveu. Paulo sai lá e vai começar a pegar graveto, uma serpente, pega no braço de serpente, gente. Pega no braço, pica Paulo faz assim com a serpente e continua a vida. Porque Deus disse para ele que ele não ia morrer. Falou que ele precisava pregar em Roma. E aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E ele disse, eu sei ficar feliz em qualquer situação. Quando eu sofro naufrágio, quando eu sou picado por serpente, quando eu estou largado no presídio, quando os meus amigos não me visitam mais, quando eu passo frio na prisão, porque ele pede para que Timóteo traga a capa dele, ele está com frio. Ele disse, eu sei estar feliz em toda e qualquer situação. Esse é o segredo. Colin Powell disse lá no congresso que fui, que se o dia foi muito bom, ele não vibra. Porque ele tem uma máxima dizendo assim, podia fazer mais, podia ser melhor. E a máxima da vida dele, escrita no seu livro,
Uma biografia, ele diz: amanhã vai ser melhor. Amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Deus sabe como tem que tratar você. Deus sabe. Melhor do que você sabe. E aí o pastor Bill Hybels dizendo que foi no congresso, foi visitar num evento que teve dos ex-combatentes do Vietnã. Bill Hybels, pastor. Colin Powell, general, chefe de estado. Chega para um cara, o cara não tinha o braço, não tinha a perna. O cara todo mutilado. Um pastor e um general. O general chega diante daquele cara mutilado. Chega, bate continência e fala: você foi um bom soldado? E ele fala: sim, senhor, fui um bom soldado. Combati não sei o quê, papapá, tal, levei o tiro não sei o quê, matei tantas pessoas, coloquei uma granada não sei aonde. E o pastor ficou chocado. Porque o pastor é o cara que vai levar a palavra de alento, né? O approach do pastor seria assim: e aí, filho, como é que você está? Como é que você está lidando com essas coisas? Está tudo bem com você? Queria orar com você. E ele ficou chocado. E aí ele perguntou para o Colin Powell, falou assim: cara, mas por que você falou assim, desse jeito com ele? Ele falou: porque ele é um soldado. Ele é um soldado. O que ele precisa saber, e eu preciso saber dele, é se ele cumpriu o seu papel, se ele foi um bom soldado. Essa é a melhor pergunta que eu posso fazer àquele homem mutilado. Você foi um bom soldado? E Jesus pergunta hoje para você: você foi um bom cristão? Você tem sido um bom soldado de Cristo? Você tem sido um bom cristão na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano? O segredo é ser um bom soldado. É se sentir contente em qualquer situação. Ter um coração agradecido e não um coração repleto de cobrança. Você consegue ter um coração agradecido? Você está disposto a ser um bom soldado? Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Talvez algumas coisas precisam ser arrumadas na sua vida, precisam ser colocadas. Sair um pouco da teoria e caminhar mais em direção à prática. E eu queria orar com você, se é o teu desejo sair da teoria e rumar para a prática. Se colocar e se autodenominar soldado de Cristo. Senhor, eu quero ser teu soldado. Eu quero, Senhor, sim, quando estiver na tua presença, não estar lhe devendo absolutamente nada. Eu quero, enquanto aqui estiver, desempenhar e dar o meu melhor a ti. Se esse é o teu desejo, fica de pé. Eu quero orar com você aí no seu lugar. Fique de pé e você estará dizendo: sim, Senhor, está aqui a minha vida, eu apresento a ti. Eu quero, Senhor, quando ter a plena convicção de que o que pude fazer, eu fiz e dei o meu melhor. Fique de pé, porque Deus há de te honrar, te ajudar e te capacitar. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a sair da teoria. Ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes do teu evangelho, para que possamos vivê-lo no nosso cotidiano. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Abençoe a vida de todos aqueles que se colocam de pé dizendo: Senhor, eis aqui um soldado. Usa a minha vida, Senhor. Mande-me para as missões que tu tens designado. Eu quero ser um servo fiel e um servo leal a ti. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, orienta-nos, Senhor, ensina-nos a sermos felizes em qualquer situação e em qualquer circunstância, porque somos felizes quando confiamos quem tem o controle de nossa vida. Quando nós confiamos que és tu quem tem o controle, não há o que temer. Portanto, Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados pela tua santa e divina proteção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor chamada Comunidade Batista do Rio e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem o controle da tua vida em suas mãos. Lá atrás tem os folhetos para você ser um semeador da palavra de Deus, viu? Não saia sem pegar folheto, deixe lá no seu escritório, bote no escaninho do seu condomínio. Não tem nem o carimbo da igreja, nós queremos proclamar o nome de Jesus. Não saia. Convidar você a estar conosco hoje às 19 horas.
Decepcionado com Deus ou decepcionando a Deus?